Bem, guys, what's going on? Robert from International Pulse Research. Mais um dia para você, mais uma live. Hoje é sexta-feira, o povo brasileiro está festejando, tá bem contente. O fogo tá pegando, passou um Fire Department agora aqui, é um bombeiro. Acho que foi acidente de carro que o povo anda voando aí nas estradas. Pessoal, seja bem-vindo mais um vídeo aí do International Pulse Research. Gente, até ontem, de ontem à noite, até mais ou menos umas 9 horas aqui, eu creio que era 11 horas no Brasil, os grupos que eu participo aí no Brasil, não tinha nada, ninguém tava falando nada, parecia que já tinham resolvido o problema, foi assim, a euforia é que nem Copa do Mundo, né? Aí depois termina a Copa do Mundo, se o Brasil ganhou, só alegria, se perdeu, aí a vida continua no outro dia. Mas pelo incrível que pareça, depois que saiu o alvará do ex-presidente Lula e ele saiu da polícia, lá da superintendência da Polícia Federal, aí, nossa, os grupos começaram. Legal. Bom, pessoal, só vou deixar um recado para vocês. Parabéns o Lula, a gente que tá na luta aí, realmente tentando provar que tudo isso que foi feito. Eu fico engasgado porque durante essa trajetória, que não vai morrer, a gente continua, o nosso foco é outro, entendeu? A gente não pode desistir. Tudo isso que aconteceu, você, milhares de brasileiros estavam lá presos junto com o Lula. Foi uma falcatrua, ruptura do Estado soberano como um todo, quebraram a democracia, esvaziaram as instituições. E você sabe muito bem que a própria Constituição, o Brasil nunca teve um ar para respirar, nunca teve fôlego, o povo sempre tentando sobreviver. E aqueles que fizeram muito no passado, com tão pouco, gente, sempre falo isso. Eu lembro quando era criança, entendeu? Muitos jovens hoje não entendem, não acompanharam a trajetória do ex-presidente Lula. Quando era sindicalista, eu acho que era bebê na época, 1980, né? Criança, mas meu pai, que era do Brizola, do PDT, progressista aí também, adorava e sempre estava aí participando de sindicato, enfim, na luta. Morreu jovem com câncer, mas eu segui os passos aí da política, do jornalismo, enfim. Estamos aqui 20 e poucos anos, depois que eu tive a oportunidade de aprender aqui, vi que o Brasil realmente é um país mais rico da face da terra, em todas as questões, e muitas das vezes o povo não sabe e não sabe atuar. Tudo isso que nós passamos aí, a gente tem que entender que está servindo de experiência para que a gente possa tomar fôlego. A gente não pode e não podemos deixar, gente, de fazer só aquilo que as outras pessoas estão fazendo. Agora, se o povo for para a rua agora porque o Lula saiu, vamos fazer porque está fazendo, mas não tem a consciência do que está fazendo. A gente tem que entender que nós não podemos ficar da forma que nós estamos. O Lula vai percorrer o Brasil, vai dar entrevista, mas a gente tem que entender também, e é importante, que o Lula continua ainda condenado. A única coisa que mudou é que existe a possibilidade de ele ficar solto aí até o julgamento das instâncias superiores. Então a gente não pode se iludir. Vou mentir para mim. Você pode mentir para os outros, que é errado, mas para você não. Então tem ainda, vai voltar tudo, porque a gente sabe muito bem que foi tudo armado. Eu sei que muita gente às vezes não concorda com o que eu falo, porque quer manter aquela mesma representatividade que eu falo sempre aqui, gente. Vocês podem ficar com raiva de mim, mas vocês têm que entender que se o Lula morre, o que a gente vai fazer no Brasil? Vai esperar nascer outro Lula? Vocês têm que duplicar a mesma ideia. Nós temos que estar lutando. A gente não pode deixar os caras privatizar Petrobras, Eletrobras. Não pode, gente. A gente não briga. Se o cara entra na sua frente com um carro, você não xinga o cara, mostra o dedo, fala um monte de coisa. O cobrador passa trocado, falou: ei, meu amigo, tá errado o meu troco aqui. Você vai no hospital lá com seu filho virando os olhos nas últimas e você não atende, você não começa a quebrar, entra em desespero. E com nossos direitos adquiridos, você paga, meu. Você tem que entender isso, você que tá aí. Sabe por quê? Porque você é especial. Porque você que tá me ouvindo é um povo que luta. E você que tá aí do meu lado, bicho, a gente não pode abaixar a cabeça e seguir em frente. O nosso foco é a revolução. A gente tem que quebrar tudo isso. E eu sei que se o Lula tivesse aqui do meu lado, eu ia falar: Lula, o Brasil tá assim.
Nós viemos de conciliação de classe, políticas compensatórias. Mudou tudo, Lula. Olha o que aconteceu. Olha a informação da tecnologia. Olha como a estratégia do neoliberalismo. Tudo isso a gente não pode carregar, Lula, nas nossas costas, o populismo da era de Vargas. Nós temos que seguir à frente. Tudo inovou. Há uns 15 anos atrás a internet não era impulsionada dessa forma no Brasil. Hoje nós temos aqui, eu tenho 8 pontos de giga de internet que faz assim, não é a velocidade da luz, mas a velocidade do som, entendeu? E no Brasil, 40% de uma internet caríssima, que muitos ainda não têm acesso, pré-pago mais caro. Então, gente, nós temos que lutar com um monstro gigantesco que é essa direita, que está organizada, e nós estamos desorganizados. Nós estamos tudo felizes, porque o Lula vai salvar todo mundo. Adoro o Lula, já conversei com o Lula, já enfrentei o Lula. Suplicy, Padilha, o Paulo Teixeira estudou na mesma escola, na mesma vila. Quando eu tô no Brasil, de vez em quando a gente conversa assim e tal. Já fui chamado várias vezes no passado, o ano passado, para ser candidato, para poder ajudar. Gente, não é a hora. A gente tem que fazer o nosso plano. A gente não pode desviar do nosso foco. O caminho é esse, a gente não pode olhar para lá, senão a gente vai ficar na mesmice. A gente tem que entender que você tem poder, você tem que atuar com o seu poder, você tem que chegar lá e falar assim, ó, eu tenho direito e você não pode fazer isso. Então é isso que eu gostaria de passar hoje para você. Você que está ouvindo aí hoje, você que está aí sentado, é um momento de alegria. A euforia vem de fora para dentro. O ponto de partida somos nós, de fora para dentro. Você tem que ensinar seus filhos que não tiveram um passado como nós. Eu tinha uma calça, gente. Meu pai morreu com câncer. Eu carregava a marmita pendurado no ônibus. Chegava 11 horas em casa, meia-noite, que tinha que ir para a escola, saía 5 horas da manhã. Um monte de amigo meu foi fuzilado, morto nas quebradas. Os que morreram com, enfim, droga, tráfico, os que foram assassinados. Hoje o Brasil tá sem alento. A gente precisa dessa conciliação, claro, afetiva, porque as políticas de convergência que nós temos para mudar, a gente não pode continuar com esse populismo, nós não podemos continuar com essa conciliação de classe, com o Brasil dependente da economia norte-americana. Eu vou dar um exemplo, eu não quero que isso aconteça, eu quero que o Lula viva. Ele fez muito com tão pouco, ele escreveu a história dele. E você tem que escrever a sua história. Você não pode ficar, o Lula tá na rua defendendo a gente. Agora, o Lula tá aí. Você tem que fazer outras pessoas fazerem isso que eu tô fazendo, que muitos estão fazendo. A gente ajuda um monte de canal. A gente sofreu, gente. A gente vai continuar. Enquanto eu estiver nessa terra respirando, a gente vai lutar para que a gente possa ter uma revolução. O Lula sabe disso. Ele não é bobo. E se prepara, que ainda vão vir coisas piores. E a gente tem que estar preparado. A gente não pode ficar na nossa área de conforto. O Lula saiu, agora vou pra praia, fazer churrasco, vou gastar o limite do banco. Gente, não é assim. Se prepara, gente. A elite, a burguesia não tá dormindo. A gente tem que entender isso, gente. E eles vão atacar, entendeu? Vocês não sabem o que eles estão pensando, o que eles estão armando. Já vi muita coisa falar, nem vou falar aqui. Lula de repente tá aí, os caras não quadra, ou nunca se sabe. Então, gente, nós temos que propagar a nossa revolução para que você possa participar do governo. Você não pode ser um Zé do lado ninguém. Você tem que estar à frente. Você tem que exigir. A gente tem que colocar isso em pauta para que as coisas possam acontecer. Senão vai ser que nem a roda gigante. Aí o governo progressista nosso, que está ultrapassado à esquerda tem que sentar. Eu tenho certeza que o Lula vai falar assim, apaga tudo, daqui para frente é diferente. Porque não atuaram no golpe, não atuaram em todos os aspectos. Olha o povo que estava na vigília lá, gente. Eu admiro aquele povo. E eu estendo o meu braço, porque nós ajudamos muito. Eu não gosto de demagogia. Ajudamos canais, ajudamos milhares de pessoas e estamos ajudando até hoje. A gente não pode desistir, gente. Eu vou terminar como eu comecei. A gente não pode
deixar se levar pelas paixões. A gente tem que ser realista, com o pé no chão. Por que eu tô falando isso? Agora o Lula, a gente tem que entender que a coisa que está mudando agora, que existe, ele tem a possibilidade de estar solto agora até o julgamento das instâncias superiores, entendeu? Mas a gente não pode pensar que ainda ele vai ter, porque tudo isso ainda tem que ser voltado lá para o começo para provar realmente que ele é inocente, porque foi o próprio governo progressista do Partido dos Trabalhadores que realmente fez a lei da ficha limpa. Então a gente não pode se iludir. Então é isso que eu gostaria de falar hoje. Parabéns, Lula. O Lula, ele trabalhou emocional. Eu sei que ele passou por muita coisa. Pessoa que teve câncer, 80% do câncer vem por questões emocional. Perdeu a esposa, foi preso, bloquearam tudo, o neto, o irmão. Tá vivendo uma vida aí. Hoje eu sei que ele vai respirar, mas a gente não pode, gente. Lembre-se, Salvador Jesus Cristo, ele morreu de braços abertos por cada um de nós. A gente não pode, sabe, se iludir com essas paixões. Você e eu, nós temos que fazer a nossa parte para que o Brasil possa realmente, através de empoderamento, de emancipação, você possa realizar o seu efeito, a sua atitude no processo democrático brasileiro. A gente não pode ficar esperando por líderes. Nós brasileiros achamos que a política é sempre aquela pessoa que vai representar o povo, que isso, que aquilo. O ano que vem eu posso estar aí, ó, como candidato, vereador ou prefeito de qualquer outra cidade. Eu não quero isso, gente. Mas um dia, se eu estiver lá na Câmara ou qualquer outro lugar, tudo que eu falei e as pessoas que iriam voltar em mim, eu ia mandar e-mail, dar informação, falar como é que tá, porque você sabe como que é o país. Hoje a gente não sabe com quem anda e as coisas estão complicadas. É um respiro, é um alívio, mas a gente tem que seguir em frente. A gente não pode ficar na nossa área de conforto esperando as coisas acontecerem. Grande abraço Lula. Grande abraço para aqueles que realmente acreditaram. Lembre-se, a resposta ela está única e exclusivamente em nossas mãos. Não acabou, gente. Muita gente saindo dos grupos agora. É Lula. Não, calma. Não é do jeito que a gente pensa. A gente tem que seguir em frente. A gente tem uma politização do judiciário, mutação do judiciário. Jair Bolsonaro está lá, governando, da forma dele, por decreto, o presidencialismo de coalizão. Sérgio Moro está lá também. A gente não pode subestimar o mal e principalmente o inimigo. A gente tem que entender isso. Daqui a pouco a gente volta. Robert for International Pulso Research. Don't go away. Stick around. Até mais.